Ele sempre esteve suficiente em si mesmo, satisfeito em tudo que fez e fará. Ele não falha, ele não muda. A ele seja o primeiro lugar. Amém. Paz, meus irmãos, que alegria estar junto com vocês neste ano, né? E ano passado a gente esteve junto falando sobre a vida de Cristo, e esse ano estamos juntos agora falando sobre o Espírito Santo. Então eu quero te convidar, se você não lembra da aula introdutória que a irmã Tatiane deu pra gente, falando sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo lá atrás, eu vou pedir pro pessoal das mídias colocarem o link dessa aula para vocês terem acesso de novo a ela. E é muito importante que você assista essa aula, porque ela é uma introdução para este módulo. Então, às vezes, perguntas que vocês têm vão ser respondidas lá na base que a Tatiane nos deu. Então, é uma base para que a gente possa caminhar agora mais profundamente. Igual uma praia, quando você vai testar se a água está gelada, antes de você entrar com o corpo, você não pula, né? Primeiro você testa, põe o pezinho, vê como é que tá. E aí, se você vê que tá bom, você vai entrando devagarzinho. A mesma coisa é para conhecer as coisas de Deus. Acredito que às vezes se a gente pular de cabeça, a gente não vai entender tudo. Então primeiro a gente tem que ir devagarzinho, construir uma base e depois ir avançando mais profundamente nesse conhecimento. Então, se você puder, tiver essa oportunidade, revise um pouco essa base para você agora mergulhar junto comigo mais profundamente nesse tema que é o Espírito Santo. E que alegria falar sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo e sobre quem ele é, né? Então vamos começar falando sobre quem ele é. Em João capítulo 14, no versículo 16 e 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos relembrar então um pouco que a Tatiane falou, só trazendo aí, eu sei que você vai assistir a aula, mas só trazendo aí essa memória. A gente falou sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um só. Então, apesar de terem esses nomes, apesar de o campo de atuação ser diferentes, ainda assim os três são um só. E quando eu falo que os campos de atuação são diferentes, não é que um faz só uma coisa, outro faz só outra coisa, não. Os três são um. Mas ainda assim, na Bíblia, em todo o contexto histórico, a gente vê a ação deles nitidamente em regiões, em situações determinadas. Vamos trazer exemplos, por exemplo, Deus Pai, onde nós vemos a ação dele na Bíblia? Se não nos céus, e também um papel, né, extraordinário na criação do mundo e tudo que há. Então, um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas e que governa todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Então, a gente pode ver que ele é o Deus que fez todas as coisas. Então, mas o campo de atuação do Deus Pai está nos céus, está no controle ali, com uma maior autoridade espiritual ali no reino espiritual. Então, a gente vê que o campo de atuação do Deus Pai é muito ali no céu e no mundo espiritual. Porém, quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que, né, foi o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, o Deus que desceu, que pisou nesse chão onde a gente pisa, que escolheu, né, sentir o que nós sentimos para um dia poder trazer redenção para nós, trazer salvação para nós. Esse Deus, a ele, né, a gente vê na palavra, a ele foi dado todo o poder, todo o domínio também sobre os céus e a terra, né? Então, sobre a terra e os céus. Então, o que a gente pode pensar? O campo de atuação de Jesus, onde foi? Onde é? Aqui na terra. Então, ele desceu ali, ele se despiu da glória e veio até nós. Então, o campo de atuação de Jesus é aqui na terra. Ele construiu um reino, ele trouxe um reino novo, né, aqui para nós. Então, qual foi esse reino? O reino dos céus, as boas novas, né? Ele trouxe as boas novas do reino dos céus. Então, ele veio realmente, o campo de atuação dele veio realmente para cá, para a terra, para poder construir esse novo olhar, esse novo pensamento
essa quebra aí de paradigma da história, então para poder trazer realmente um novo conceito, uma nova visão de como as pessoas deveriam andar, ele veio trazer realmente o reino de Deus aqui para a Terra. E até hoje, a gente pode falar assim, e hoje, não, até hoje, e ele ainda fala, ele foi subir, ainda foi preparar um lugar para nós lá, mas ainda assim o campo de atuação dele continua sendo aqui na Terra, continua sendo para salvar pessoas, porque Jesus Cristo, ele salva nos dias de hoje. Então, ele continua nos salvando. Então, essa é a nossa esperança, né? E a gente vê esse campo de atuação dele, que ele continua trabalhando em nós, aqui, em cada um de nós, onde nós moramos, no nosso bairro, na nossa igreja, em nós. E o Espírito Santo, como que ele atua e como que é visto isso na palavra? Na palavra mostra a atuação do Espírito Santo e começa já em João falando que que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O campo de atuação do Espírito Santo somos nós. Ele cuida de nós. Jesus, quando ele estava indo, ele falou, não deixarei vocês sozinhos, mas eu deixarei o Espírito Santo. Você entende a importância? Ele foi enviado para nós não nos sentirmos sozinhos, para nós não nos sentirmos abandonados. O Espírito Santo, irmãos, é nosso, é para nós. Mas ainda assim que a gente traz essa intimidade, a intimidade às vezes é um problema, viu? Não sei se quando você pega intimidade com alguém, se você não concorda comigo, às vezes a pessoa não te respeita mais tanto assim, né? Às vezes é umas brincadeiras que não é certo. E esse é o maior erro do cristão. Não entender a dimensão do Espírito Santo, quem ele é para nós. Ele não é como um coleguinha que você tem, ou que eu tenho. Ele não é aquele amiguinho da escola que você fala às vezes e acabou, ou aquele colega de trabalho que você dá umas risadas forçadas né, e tapinhas nas costas. Não, ele não é essa pessoa. E quando eu falo pessoa, nós vamos conhecer mais profundamente, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Em 1 Coríntios 12:11 fala assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele fala que o Espírito Santo tem vontade. Eu vou trazer aqui outras coisas que eu estava adiantando. Deixa eu voltar para trás. E aí, o Espírito Santo, ele habita em nós. E quando ele está dentro de nós, né, quando a gente fala isso, ele está dentro de nós, habitando em nós, irmãos, cria-se uma intimidade que a gente tem com o Espírito Santo. Qual é essa intimidade? Ele conhece tudo ao seu respeito. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje para você é, e você? Você conhece tudo a respeito dele? Ele mora em você, né? Ele mora em cada um de nós. Como a gente não conhece alguém que mora em nós? Aí você fala assim, é impossível isso acontecer. Claro que não, gente. Olha as pessoas da sua casa. Cada dia você se surpreende com alguma atitude que é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sei lá, quem mora com você faz. As pessoas nunca cansam de nos surpreender, não é verdade? Então, às vezes, a gente se surpreende com as pessoas da nossa casa, quanto mais alguém que mora em nós. Mas o problema é que esse relacionamento está desbalanceado. Só o Espírito Santo te conhece e você não conhece ele. Como que você vai continuar sendo cristão assim? Sem conhecer quem ele realmente é. Irmãos, e quando a gente conhece, né, profundamente quem ele é, a gente entende muitas coisas. Coisas que quando a gente vê alguém fazendo, a gente fala assim, não conhece o Espírito Santo. Né? Eu conheci recentemente umas amigas minhas lá do trabalho, elas são da igreja também, e aí a gente estava falando sobre os congressos que vão ter, nós vamos ter o Monte Sinai, né? Eu contando para ela como que funcionava o Monte Sinai na nossa igreja, e aí elas falando que elas se preparam muito para as conferências, para poder, né, ficar na fiação do Espírito Santo, e que aí depois que passa, aí o jejum acabou, ela pode fazer o que quiser da vida. E eu fiquei pensando assim, mas será que o Espírito Santo não está vendo isso agora? Será que o Espírito Santo não está sondando isso agora? É a mesma coisa você falar para o Espírito Santo assim, eu vou me preparar espiritualmente, me fortalecer espiritualmente para fazer essa obra. Mas acabou a obra, eu volto a ser quem eu era antes.
É uma barganha? Você vai usar o Espírito Santo a seu favor para você parecer um pouco mais poderoso? Irmãos, aqui ó, o Espírito Santo ele conhece a gente, ele conhece cada um de nós, que não é uma desculpa para você errar, muito pelo contrário, é uma desculpa para você melhorar, porque ele te conhece, é por isso que você precisa melhorar. Então a gente sabe, irmãos, quem ele é, a gente não sabe quem ele é, mas ele sabe quem nós somos. E precisamos melhorar. Vamos conhecer um pouco mais profundamente ele, vamos conhecer mais quem é o Espírito Santo, para que a gente possa também corresponder às expectativas do que ele quer para nós, né? E é muito bonito quando o Senhor ele se agrada das nossas atitudes. Então, que não seja apenas por um momento, não seja apenas para as pessoas verem, mas que toda a nossa vida possa ser um testemunho também para o nosso querido amigo Espírito Santo. E aí, quando eu já comecei falando que o Espírito Santo ele é uma pessoa, e o que determina né, alguém ser uma pessoa? Ele habita em nós, e aí quando a gente fala de habitar, ele mora em nós, ele está junto conosco o tempo todo. Não é uma visita que vai embora, ele está junto com a gente o tempo todo. Ele habita em nós, mora em nós. Este é o lugar que ele escolheu morar, cada um de nós. E aí, como a gente sabe? Eu até coloquei aqui algumas coisas. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem vontade. E aí a gente leu lá em 1 Coríntios 12, 11, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele faz o que quer. Né? Tem até uma canção antiga que fala isso, né? Ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer, repartindo, ele reparte os dons espirituais que vem dele, nós vamos falar isso nas aulas futuras, ele reparte os dons como ele quer, ele faz, a maneira que ele age é como ele quer, também não é assim como uma pessoa. Que mais também? Aqui fala, ele fala, ó, em Atos 13, no versículo 2, fala assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Foi Paulo que falou? Não. Disse o Espírito Santo, apartar-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Aí você pode continuar lendo o versículo depois, que vai mostrando ali, que ouvindo então eles a voz do Espírito, eles foram. Então, ó, ele fala conosco, ele tem vontade, ele fala. E em João 14, 26 fala assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele ensina, ele também ensina pra gente. Gente, isso é tão maravilhoso. Não só ensina, mas ele também nos lembra as coisas, né? O Espírito Santo, ele tem essa função na nossa vida de nos lembrar, principalmente do quê? Da palavra, das coisas de Deus, né? Não vai te lembrar da prova, não, irmão, mas quando eu era mais novo, eu não entendi, né? Eu era principiante aí na palavra. E aí eu achava que o Espírito Santo ele tinha a missão de me lembrar das coisas. Aí eu chegava na hora da prova e falava assim, o Espírito Santo me lembra, Senhor, o que eu estudei, mas não é isso não, tá, irmãos? Ele nos lembra, ele nos ensina das coisas que traz a salvação, que são coisas lá do alto, tá bom? Então, esse é um dos papéis. Ele fortalece a gente, porque a Bíblia fala, traz a memória aquilo que te dá esperança. Né? Ele nos dá esperança, então ele traz memórias, às vezes, que você precisa ter. E a gente está, aqui, novamente falando do Monte Sinai, a gente está se preparando, e às vezes o Senhor me fortalece, né? Me incentiva a continuar, me trazendo à memória tudo que já aconteceu. E aí eu faço assim, nossa Senhor, é verdade, isso aqui já aconteceu, isso vai me fortalecendo. O Espírito Santo faz isso, é Ele que faz isso. Ele vai nos lembrando a palavra, Ele vai nos ensinando, mas Ele também nos lembra daquilo que a gente já até esqueceu, mas que um dia a gente já aprendeu. Mas o que acontece também? O Espírito Santo, eu acabei de falar, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele também pode se entristecer. Em Efésios 4:30 fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Nós vamos ter uma aula inteira só para falar sobre as coisas que entristecem o Espírito Santo. Não tem como conhecer alguém, quando você conhece, né, uma pessoa que está ali no seu começo do seu relacionamento, a primeira coisa que você faz é conhecer qual é o seu nome, né, sei lá, qual é o seu nome, qual é a sua família, faz perguntas corriqueiras.
Mas quando você conhece mais profundamente, o nível de intimidade aumenta. Então, e uma das coisas é o que você gosta, o que você não gosta, né? E o que o Espírito Santo gosta, e o que o Espírito Santo não gosta. Então, nós vamos ter uma aula inteira para falar, que é a próxima aula, para falar apenas sobre isso, porque é importante vocês saberem o que o Espírito Santo não gosta. Vou esperar o avião passar. Deixa o avião passar, que senão atrapalhando a gravação. E aí, meus irmãos, e quando a gente fala, então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa conhecer mais profundamente o Espírito Santo e saber do que ele gosta, do que ele não gosta, para a gente não entristecer ele. Então, nós vamos ter uma aula só sobre isso semana que vem. Então, para finalizar essa aula, é mais um contexto, uma abertura para a gente poder entender sobre o Espírito Santo. Nós estávamos falando sobre o campo de atuação e que o campo de atuação do Espírito Santo somos nós, porque ele habita em nós. Então, se ele habita em nós, você imagina morar numa casa apertadinha, né? Bem apertadinha, tudo esbarrando em tudo, né? Competindo os espaços do nosso coração. Será que é assim que o Espírito Santo está morando na nossa vida hoje? Você já parou para pensar qual é o puxadinho que você fez para o Espírito Santo morar? Porque, gente, se for para dar só um pouquinho do espaço e deixar todo o resto para você, seria melhor você nem ter a presença dele aí. Porque você ia gostar de morar num lugar apertadinho, onde você compete com vários outros espaços? Eu acredito que o Espírito Santo também não deve gostar, né? Porque ele é uma pessoa que a gente acabou de falar, né? Então, eu acredito também que o Espírito Santo não deve gostar. Então, por que que você não libera mais espaço no teu coração para ele poder morar? E aí, quando eu falo mais espaço, irmãos, deixa ele agir na sua vida. O Espírito Santo, ele está aqui por nós. Ele veio, né? Jesus falou assim, mas eu enviarei, mas olha, eu não deixarei vocês sozinhos, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo foi enviado para nós, irmãos. E a gente precisa, sabe, dar espaço para ele trabalhar. Ele não tem medo dos quartos de bagunça do nosso coração. Sabe aquelas caixas acumuladas naqueles quartos, né? A gente fala quartos porque são os cantinhos do nosso coração que a gente vai guardando as memórias. A gente vai acumulando coisas, falta de perdão, vai acumulando um monte de coisa, um monte de caixa que não deveria estar. Ele não tem medo de abrir essas caixas, irmãos. Ele não tem medo de revirar o seu passado. Ele não tem medo de olhar para você hoje, olhar para você no futuro, olhar para você daqui a um tempinho. E você pecou. Ele não tem medo do nosso pecado. Ele não tem medo porque ele conhece a gente. Ele mora em nós. O que você precisa fazer é entregar a chave, entregar o controle, entregar tudo que você tiver e falar: Senhor, tudo é teu. Se o Senhor quiser fazer uma reforma aqui nesse coração, pode fazer. Faz, Senhor. Abre espaço. Muda a cama do lugar. Você já viu aquelas pessoas que limpam a casa e troca todos os móveis, né, de lugar? Deixa ele mudar os móveis de lugar do seu coração. Deixa ele reavaliar as prioridades do seu coração. Deixa ele reavaliar qual realmente deveria ser a ordem do seu interesse no seu coração. Não deixa outra pessoa ocupar esse coração, porque é dele. Só se ele permitir entrar. E aí, se ele permitir entrar, tá tudo bem. Mas se não, também não deixa, irmãos, entrar na sua vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender do Espírito Santo é onde ele mora. E onde é o campo de atuação dele? É em nós. E a gente tem aqui que ele faz muitas coisas em nós, além de habitar. Ele também tem o papel de transformar o nosso caráter. Em Gálatas 5:22, no versículo 23, até o versículo 23, fala: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então, ele traz, você imagina, ele moldando o nosso caráter no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fé, na mansidão, no domínio próprio, irmãos. Como nós seríamos pessoas melhores se realmente entregássemos tudo ao Espírito Santo, ao nosso Deus? Então, ele molda a partir de quem ele é, o nosso caráter. Já viu aquela pessoa que passa muito tempo junto com outra pessoa, não fica meio que igual? É a mesma coisa, irmão, só passar tempo com o Espírito Santo. E o último que eu queria, um dos últimos que eu queria falar é ele capacita a gente com poder. Em 1 Coríntios 12:7 fala que mais a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele nos usa, irmãos, é por intermédio do Espírito Santo que ele nos usa. E ele também, ele tem a função de nos guiar, nos direcionar,
nos consolar e nos ajudar. Então, Ele vai te guiar nos próximos passos, agora que você entende onde Ele mora, e que eu acho que você já sabia, mas você talvez não entendia tão a complexidade que é, né, Ele habitar em nós. Então, abre um puxadinho, convido você, abre mais puxadinhos aí para o Espírito Santo, deixa Ele confortável no seu coração para que Ele possa trabalhar livremente, porque Ele veio apenas para trabalhar em nós e está aqui por nós. E para finalizar, então só lembrando, não diminua Ele, Ele continua sendo Deus, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três são um só, Ele continua sendo Deus, mas Ele mandou o Espírito dele, gente, só para morar em nós. Então, cuide bem dessa casa, desse templo onde habita o Espírito Santo, que é você, mas cuide bem dessa pessoa que está te acompanhando em todos os momentos. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, e não deixe ele se magoar, e é sobre, tem um pernil aqui, e é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula, como não entristecer o Espírito Santo, tá bom? Espero vocês, então até semana que vem, Deus abençoe! Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis, em todos os momentos vem me